Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para o segundo episódio dessa nova série, né? A série Dr. Marco Responde, na qual eu respondo dúvidas que vocês enviam através das minhas redes sociais, principalmente através do Instagram. Meu Instagram é o Dr. Marco Abud, tem várias dicas, tem lives que estão lá salvas no IGTV e lá vocês podem mandar no direct as dúvidas, enfim, coisas que vocês gostariam que eu pudesse responder aqui, tá? Hoje eu selecionei aqui uma dúvida muito interessante, né? Da Maria Cândida, né? A Maria Cândida, ela perguntou para mim aqui, ó. Doutor Marco, por que o senhor não se torna o nosso ministro da Saúde? Bom, então assim, eu vou dar a minha opinião sobre isso. Primeiro, eu acho que para você ter um cargo desse, eu acredito que tenham dois quesitos principais. Primeiro, você ter experiência em administração em saúde, né? Então você tem que ter alguma experiência boa, bem sucedida, uma formação em administração hospitalar, administração em saúde. E segundo, você tem que ter uma boa habilidade política para fazer com que as coisas que você gostaria possam ser implementadas. Eu acho que esses dois quesitos são fundamentais. E nesse momento eu não preencho nenhum desses dois quesitos, né? A minha área é relacionada à saúde mental, à psiquiatria, a questões de psicologia, enfim. Eu estou focado nessa área, por isso que as pessoas têm habilidades diferentes. Então, acredito que eu não preencha esses dois critérios que eu acredito que sejam fundamentais para alguém que vá ser ministro da saúde, né? Que seja da área da saúde, obviamente, mas que tenha experiência em administração em saúde e que tenha boa, boa habilidade política para que possa fazer com que as suas ideias sejam implementadas. Bom, mas assim, o que eu faria, talvez eu pudesse, isso sim, servir como um consultor ou poder servir de alguma forma auxiliando em relação à parte de saúde mental, que é a parte que eu trabalho, a parte que eu entendo, né? E sobre isso, né, muita gente me pergunta também por que o Brasil é um dos países mais ansiosos e mais depressivos do mundo, né? E de fato isso é verdade, o nosso país ele está ali, digamos, nos primeiros lugares, né, do ranking, que não é uma boa classificação, em ansiedade e depressão, mais ansioso do mundo, mais depressivo da América Latina. E tem várias causas, nunca é uma causa só, mas o que eu acredito que a gente poderia mudar em termos de política pública, né, de saúde mental? Então eu acredito que assim, o primeiro passo é fazer com que exista um plano de saúde mental baseado num conceito técnico, nas evidências científicas que nós conhecemos sobre o que funciona para melhorar a nossa saúde mental e não em base em políticas de governo e em opiniões diferentes. Por quê? Porque o que aconteceu, né, na saúde mental do Brasil nessas últimas décadas foi uma grande bagunça, né? Até a década de 70, 80 existia um modelo muito de internação psiquiátrica, então se construía muitos hospitais psiquiátricos, muitos leitos, até porque não tinha muito tratamento eficiente também, nem de medicação, nem de estratégias de terapia, e as pessoas ficavam internadas. Então a política até a década de 70, 80 era basicamente você internar, né? Aí depois o pessoal mudou totalmente, mas mudou devido a uma opinião, não devido a dados sérios sobre o que funciona. Então aí o pessoal falou, não, isso daí é um absurdo, isso daí é antigo, vamos fazer a reforma psiquiátrica. E aí eles falaram, não, transtorno mental é um problema de questões sociológicas, né? É uma questão que você aborda só em tratamentos ambulatoriais, não precisa de hospital, não precisa investir nisso. Então acaba com todos os leitos hospitalares, toda a política, né, de saúde mais tradicional e vamos fazer essa política descentralizada. E aí criaram os CAPs, enfim, uma série de questões. Claro, é uma boa ideia, mas assim, o fato é que nenhuma nem a outra são boas estratégias. Por quê? Porque sim, não é toda pessoa que vai precisar de um leito hospitalar, não é toda pessoa que vai precisar de uma estrutura mais tradicional. Mas também
não é todo mundo que a gente vai conseguir tratar num ambiente com poucos recursos. Então, acabou que ficou no meio termo. E aí, nos CAPs, existe falta de profissional, existe falta de recurso. Por quê? Porque o orçamento da saúde mental entre o orçamento da saúde não é alto, então isso precisaria ser aumentado, então falta recurso. E aí o que acontece? Nos CAPs, aqueles pacientes graves que talvez precisassem de um serviço mais complexo, ficam sendo atendidos, pacientes com esquizofrenia grave, com quadros psicóticos graves, tem poucos remédios no SUS para tratar esses pacientes precisam de remédio. E aí, como os CAPs estão lotados com esses pacientes que são mais graves, não sobra espaço para a gente oferecer um tratamento adequado, nem que seja com terapia, com questões psicoeducacionais, com questões comunitárias, para aquelas pessoas que sofrem com quadros moderados e leves de ansiedade e depressão, que é a maioria. E aí essas pessoas ficam desassistidas. Então, resumindo, precisaria parar de mudar a política devido a opiniões ou a vertentes teóricas, e sim focar naquilo que funciona, ou seja, focar numa estrutura hospitalar mais complexa para pacientes graves e numa estrutura mais ambulatorial dos CAPs com mais dinheiro para pacientes menos graves, que é a maioria. E claro, também focar em campanhas melhores, né, de saúde mental, né? Eu falo que a psiquiatria tem um marketing muito ruim, saúde mental tem um marketing muito ruim, e é verdade. E a gente precisa melhorar isso através de informações, através de campanhas com linguagem clara, né? Essa é uma das minhas missões aqui no canal, é colocar uma linguagem mais objetiva, mais direta, mais clara sobre a saúde mental, né? Para quê? Para que as pessoas possam se identificar e elas possam tanto tratar quanto prevenir. Uma outra questão seria também a gente investir em prevenção e em detecção precoce. Dá para fazer isso? Dá. Dá para a gente fazer isso com projetos nas escolas, para identificar crianças que talvez estejam em risco e começar uma abordagem com elas e com a família para prevenir quadros e para detectar precocemente o quadro, né? Eu sempre falo, é muito mais fácil a gente apagar o fogo enquanto ele é uma faísca, ou seja, enquanto existe uma coisa precoce, do que quando ele virou um incêndio, né? Então isso seria as minhas ideias aí para ajudar na políticas públicas de saúde mental, né? Basicamente isso, né? Melhorar comunicação e divulgação, marketing de saúde mental, detecção precoce e prevenção em escolas, em pessoas de risco, e tentar fazer uma política única que seja baseada mais em questões técnicas e que persista ao longo de vários governos, que não vá mudando de um governo para o outro, além de, claro, a gente ter um pouco mais de recursos para a saúde mental. Ok? Mas muito boa a sua pergunta, espero que eu tenha respondido, né? Falei muitas coisas aí, espero que eu tenha respondido, mas não seria ministro porque eu não tenho esses requisitos que eu falei que seriam, na minha opinião, os fundamentais, né? Essa habilidade política, né? De fazer implementar a sua vontade e, digamos, experiência bem-sucedida, experiência teórica e prática em administração de saúde, tá certo? Um abraço e até a próxima série. Mandem as suas perguntas lá no Instagram, Dr. Marco Abud, que eu vou selecionando e vou respondendo aqui para vocês, tá certo? Bons dias aí, boas semanas para vocês e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!